Olá pessoal, é bom estarmos juntos mais uma semana refletindo na palavra do Senhor e crescendo nessas verdades que transformam a nossa vida e nos fazem se assemelhar cada vez mais a Jesus. Nós continuamos na epístola de Tiago e hoje nós estaremos entrando no capítulo 3. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 9. Me acompanhe na leitura. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quando a gente olha para essas palavras que eu acabei de ler, elas estão inseridas dentro de um contexto. E talvez este capítulo seja aquele que deixa de forma evidente aquilo que muitos acreditam ser a parte sapiencial ou de sabedoria que nós temos dentro dessa epístola. Talvez você não saiba, mas a epístola de Tiago é considerada por muitos uma epístola, um escrito sapiencial ou um escrito de sabedoria. E essas palavras aqui neste capítulo deixam muito evidente isso. Se nós observarmos todo o contexto ou a partir do versículo 1, a gente percebe que Tiago apresenta diversos conselhos relacionados a um elemento que está extremamente presente na nossa vida e para muitos acaba sendo um sério problema. Tiago fala que nós devemos aprender a dominar a nossa língua, ou devemos ter cuidado com as palavras. O que ele quer dizer com isso? Por que isso é tão importante? E eu quero destacar rapidamente 3 motivos pelos quais nós devemos tomar cuidado com a nossa língua ou com as palavras que nós pronunciamos. Essas lições foram tiradas dos exemplos que o próprio Tiago apresenta aqui dentro deste capítulo. Talvez este seja um dos capítulos mais fáceis de entendermos, justamente porque Tiago apresenta de forma muito clara e explícita alguns exemplos práticos que ilustram e deixam a mensagem que ele quer passar mais profunda e mais clara. A primeira lição que a gente percebe que Tiago apresenta aqui é que a gente deve tomar cuidado para não agir motivado simplesmente pela emoção ou pelo nosso humor, sem utilizarmos a nossa razão, o nosso entendimento. É muito comum, às vezes, na impulsividade, nós falarmos coisas ou agirmos de uma determinada forma que depois a gente acaba se arrependendo. E a primeira lição que a gente percebe dentro do que Tiago vem dizendo aqui é que nós devemos tomar cuidado com o que a gente fala para que a gente não fale na impulsividade e depois acabe se arrependendo. Uma segunda lição que Tiago apresenta aqui dentro destes exemplos é que as palavras ou a nossa língua, ela pode gerar um caos. Talvez você conheça alguém ou até mesmo você já passou por uma situação como esta, de pronunciar uma palavra, uma frase, um pensamento e por causa deste pensamento, dessa palavra, dessa frase, não sei, toda uma situação desconfortável foi gerada. Por isso nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos e não agirmos puramente motivados pelo nosso humor ou sermos conduzidos pelo nosso humor. Devemos pensar naquilo que nós pronunciamos e falamos justamente para evitarmos essas situações de desconforto. Mas dentro desses exemplos que Tiago apresenta aqui, há uma terceira lição que a gente também consegue tirar. Palavras expressam ou geralmente expressam aquilo que está dentro do nosso coração. Esse tipo de pensamento, ele não destoa daquilo que a própria palavra de Deus ou a Bíblia menciona em outros momentos. O próprio Cristo, em Mateus capítulo 15, menciona que da boca procede aquilo que o nosso coração está cheio.
Observe que muita gente olha para essas palavras ou essa porção da epístola e acredita que Tiago está falando de fofoca ou de palavras que são pronunciadas sem muita responsabilidade e acabam sendo ofensivas para algumas pessoas. Porém, eu digo que as palavras dele aqui vão muito mais além do que isso. Essas palavras podem indicar também determinadas atitudes, como ele já falou anteriormente, onde pessoas, através do seu discurso, demonstram ser aquilo que de fato elas não são, ou na realidade elas não são. Na verdade, essas pessoas vivem uma vida dicotômica, onde as suas palavras demonstram algo totalmente diferente das suas ações. Na realidade, no discurso, elas são muito boas, falam aquilo que é bonito, aquilo que é bom de ser ouvido, mas através das suas atitudes, elas demonstram algo totalmente diferente disso. Fato é que aqui nós temos algo extremamente importante sendo mencionado. Não somente para a igreja, para a comunidade, para os ouvintes daquela época, mas também para a gente hoje. Porque da mesma maneira que a língua ela precisava ser dominada naquela época, ela precisa ser dominada hoje também, porque ela ainda continua trazendo ou sendo um problema para muita gente. Mas como fazer isso? Como dominar a língua, como alcançar esse domínio próprio tão almejado e apresentado dentro da palavra de Deus como algo necessário e essencial para a nossa vida? Eu quero apresentar 3 atitudes necessárias para que a gente consiga obter esse domínio próprio e automaticamente obter o controle sobre a nossa língua, sobre as palavras que nós pronunciamos. O primeiro ponto é que nós precisamos ser humildes e reconhecer que determinadas coisas nós não alcançamos por nossa conta ou sozinhos. Nós precisamos, em muitos aspectos, do poder de Deus. Aqui nós também não podemos entender que nós jogamos a responsabilidade nos ombros de Deus e nos isentamos de qualquer tipo de responsabilidade. Na verdade, há determinadas atitudes que sim estão ao nosso alcance e são responsabilidades da gente. Mas nós não podemos esquecer que há um auxiliador ao nosso lado que deseja nos ajudar, nos apoiar nesse processo de transformação e mais do que transformação, neste processo de crescimento, de maturidade, a tônica que Tiago vem utilizando em toda a sua epístola. O segundo ponto que a gente precisa mencionar e que colabora para que a gente se desenvolva e alcance esse domínio próprio é que domínio próprio é semelhante a um músculo. Ele precisa ser exercitado. Assim como o músculo precisa de estímulo para crescer, se fortalecer, o domínio próprio também. A gente não desenvolve domínio próprio de uma hora para outra. Na realidade, nós precisamos dia após dia, em pequenas atitudes, em pequenas situações do nosso cotidiano, apresentar ou tentar de alguma maneira realizar essa atitude onde nós somos aqueles que dominam determinadas circunstâncias e não necessariamente as circunstâncias nos dominam. Às vezes nós queremos manifestar o domínio próprio em determinadas circunstâncias que nós acreditamos serem cruciais para o nosso crescimento e desenvolvimento, porém a gente precisa entender que são nas pequenas coisas do nosso cotidiano que a gente consegue obter força para então nós crescermos. O último ponto que nós podemos tirar de lição aqui para desenvolvermos este domínio próprio é nos colocarmos no lugar daqueles que nós iremos pronunciar determinadas palavras ou aqueles que irão receber as nossas palavras. Se nós estivéssemos no lugar da outra pessoa, será que nós iríamos gostar de ouvir as palavras que muitas vezes nós pronunciamos? Há algo que nós precisamos desenvolver, e este é amor pelo próximo. E sabe que uma das formas de nós demonstrarmos que de fato nós amamos as pessoas é através daquilo que nós falamos a elas, da maneira como nós nos pronunciamos, nos dirigimos a elas. Por isso que Tiago menciona e fala da importância de nós dominarmos a língua, porque, assim como eu mencionei antes, esta tem o poder de gerar o caos, mas ela também tem o poder de trazer bênção para a vida das pessoas.
como nós pronunciamos nos versos lidos. É fato que as palavras, elas têm o poder de trazer desordem, de gerar desconforto, mas elas também têm o poder de trazer bênção, não somente sobre a vida daqueles que pronunciam, mas também sobre a vida daqueles que escutam as palavras. Note o que Tiago menciona no versículo 2. Ele diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Percebam a importância de nós praticarmos e desenvolvermos tal atitude? É fato que todos nós temos problemas. É fato que todos nós somos imperfeitos. Mas se a gente consegue dominar a língua, nós damos um grande passo no nosso desenvolvimento e crescimento. Que realmente isso consiga ser uma realidade na nossa vida. Que o Senhor nos conceda discernimento, sabedoria, força de vontade para que a gente consiga viver dessa forma e assim, através das nossas palavras, nós mais abençoarmos do que amaldiçoarmos. Que a gente fale bem das pessoas e fale bem para as pessoas, no lugar de usarmos a nossa língua para pronunciarmos aquilo que na verdade não agrada o coração do Senhor. Ore comigo para que o Senhor continue nos ajudando nessa nossa jornada. Obrigado mais uma vez, Pai Santo, pela Tua palavra e pelos Seus conselhos através das palavras pronunciadas por Tiago. Que assim como ele menciona, as nossas palavras ou dos nossos lábios saiam palavras doces, palavras que irão contribuir para o crescimento das pessoas, palavras que irão abençoar as pessoas. Nos ajude, Pai Santo, a desenvolvermos o domínio próprio que é exercido também ou manifestado também através da nossa fala, através daquilo que nós pronunciamos. Por favor, que o Teu Espírito, esse que é enviado para estar ao nosso lado, nos apoiando, nos ajudando, colabore para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento nessa área. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém, Senhor. Valeu, queridos! Foi muito bom nós estarmos juntos de novo. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com aquelas pessoas que você acredita que podem se beneficiar com esse conteúdo. E semana que vem a gente continua se aprofundando um pouco mais na palavra do Senhor. Até semana que vem. Tchau, tchau!